aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma breve palavra que tem como título Levantando-se da queda. Lá em Lucas capítulo 15, verso 12. Sabe, filho, todos nós somos sujeitos à tentação. E como muitas vezes por não estarmos vigiando, essa tentação nos conduz à queda. Agora, porém, eu quero tratar do que fazer quando caímos. Nós podemos simplesmente concordar que caímos e permanecer no chão, ou reconhecer que caímos e decidir levantar. Deixa eu te dizer uma coisa: o pecado sempre nos vai levar além de onde pretenderíamos ir. Isso é uma verdade. O pecado sempre vai custar mais caro do que pretendíamos pagar. Às vezes custa o casamento, às vezes o respeito dos filhos, às vezes o respeito próprio, muitas vezes custa a nossa paz, a alegria, mas nem tudo está perdido. O arrependimento não é apenas um lugar de tormento, ele pode ser uma voz de despertamento. Foi isso que aconteceu na parábola que pode ser chamada de a mais conhecida de Jesus. Nessa parábola encontramos uma família comum, um casal que com 2 filhos. O pai era um rico fazendeiro e proprietário de muitas terras. Tudo isso discorria muito bem, até certo dia, o filho mais novo decidiu viver a sua própria vida. Pediu então ao pai que lhe desse a parte que lhe cabia, a herança. Todos sabem que os filhos recebem após a morte do pai. Porém, dentro de pouco tempo, ele desperdiçou toda a sua fortuna, vivendo uma vida desregrada, e acabou na miséria. Mesmo quando cedemos à tentação, podemos ainda nos levantar. Deus nos dá liberdade de escolha. Em Lucas capítulo 15, verso 12 e 13. Ninguém é obrigado a servir ao Senhor. Ninguém é obrigado a obedecê-lo. Sabe, Deus preza a liberdade. Por isso ele disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gorduras de carneiro. 1 Samuel 15, 22. Ilustrar com o dilema de Adão e Eva, sua tentação era obedecer ou não a Deus, dar ouvidos a Deus ou dar ouvidos a Satanás. É igual a atração. Aquilo que o filho mais novo se vê no mesmo dilema. Sua atração era deixar o lar, viver independente, sem ter a quem prestar contas. Certamente essa parábola, o pai representa Deus. O filho representa a noção errada de liberdade. O interessante é que o pai não proibiu e não impediu. Em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, fala de 2 caminhos. Não há constrangimento. Muitos tomam o caminho largo. Sabe por quê? Deixa a Bíblia responder. Porque o meu povo é inclinado a se desviar de mim. Oséias capítulo 11, verso 7. Em outras palavras, o homem gosta de andar longe de Deus. Por isso alguns olham para vantagens aparentes. O filho julgou que poderia ser mais feliz lá fora, longe das vistas do pai. Pensou: com tanto dinheiro, poderei fazer o que eu quero. Certamente, na casa dele ele tinha regras. Não podia gastar o dinheiro da maneira que ele quisesse. Pensou: com tanto dinheiro assim, eu posso me divertir muito. Posso ter muitos amigos, vou ser querido. Lembra-se da semente plantada entre os espinhos? O dinheiro um dia acabou. Tudo estava perdido, mas não havia mais nada. Isso me faz lembrar das palavras de Jesus.
Tende cuidado em guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Em Lucas capítulo 12, verso 15, João, o amado do Senhor, nos diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem com as suas concupiscências. Aquele que, porém, faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17. Aquele filho foi ingrato, rebelde, desobediente, ambicioso. Certamente aquilo abalou o coração do pai. Isso me lembra em Gênesis capítulo 6, verso 6, quando Deus vê que a maldade do homem se multiplicava na terra, a Bíblia diz: e se isso pesou no coração, nossas escolhas determinarão os nossos futuros. Lucas capítulo 15, no verso 14 e 16. Já ouvi falar da lei da colheita e semeadura. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas capítulo 6, verso 7. O dinheiro acabou e com ele os amigos, a diversão, a alegria. Começou a padecer necessidade. Ninguém lhe dava nada. A vida é oportunidade para o reparo. Em Lucas capítulo 22, do verso 17 ao 19. Finalmente, ele caiu em si e percebeu que a ruína da sua decisão o havia se tornado. Nessa hora, os seus pensamentos são levados até a casa do seu pai e diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Ao perceber, sentiu profunda amargura por sua vida, reconhecendo-se a sua miséria. Aquele tom arrogante foi trocado por humildade. Não sou digno de ser chamado seu filho. No verso 19, como Pedro, provavelmente, ele chorou por seus erros. Mas, ai que figura muda! Nossa tristeza pode continuar apenas se reconhecemos um erro, mas não fazemos nada para mudá-lo. Isso chama-se remorso e não arrependimento. Note que o arrependimento deu início a uma mudança de pensamento. E ele afirmou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi. A mudança de pensamento leva a uma mudança de atitude. Agora a Bíblia declara: levantando-se foi para o seu pai. Ele não ficou parado pensando, ele não ficou deprimido, tendo autocomiseração. Ele foi para o pai da maneira que estava, sujo, mal arrumado, mal cheiroso. Saiu de casa dizendo: dá o que é meu, e voltou dizendo: trata-me como empregado. Infelizmente, nem todos passam por a situação assim, voltam para a casa do pai. Em vez de assumir o resultado de sua vida, foi consequência das suas próprias decisões. Muitos tentamos culpar os outros e até mesmo Deus. A astúcia do homem perverte o seu caminho, mas contra o Senhor o seu coração se ira. Provérbios 19, 3. Ele poderia culpar a culpa na economia do país. Ele poderia se desculpar dizendo que foram os outros que os enganaram. Mas não foi isso que ele fez. Ele disse: eu pequei. Saiba que assumir a responsabilidade dos seus próprios pecados não é uma escolha fácil, porém é uma escolha sábia. Ele não foi em busca de piedade, mas sim de perdão, não de compreensão, mas de misericórdia. O Pai sempre está pronto para te receber. Lucas capítulo 15, verso 20. A Bíblia afirma que Deus é amor e Ele prova que nos ama, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. O Pai está sempre disposto a receber aqueles que se achegam a Ele. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 7. A alegria da reconciliação.
Você pode ver lá em Lucas capítulo 15, verso 22 ao 24. A paz estava restabelecida. Agora a verdadeira alegria enchia não somente a vida daquele jovem, como também a sua alma. A Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Por causa do pecado, o homem foi separado de Deus, mas ele quer a reconciliação e deu o primeiro passo para isso, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Jesus, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deus certamente nos ama, porém, Ele não pode ter comunhão conosco se não estivermos na luz. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Glória a Deus! Talvez você está caído, desviado, longe dos caminhos do Senhor, não sabe como fazer para voltar. Essa palavra é para você. Levante-se da queda. Deus não está te condenando. Deus está estendendo a mão para você nessa hora. Vamos orar? Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Oramos por aqueles que estão desviados, por algum motivo estão fora dos caminhos do Senhor. Que aonde essa palavra chegar, fale ao seu coração, remova todo engano, remova toda dureza no coração, traga quebrantamento, traga arrependimento, para que ele possa voltar para os braços do Senhor. Oramos, Pai, declarando paz, declarando alegria, declarando restauração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se essa palavra falou seu coração, abençoando você, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas e restaurem sua intimidade com o Senhor. Se você foi abençoado e deseja nos abençoar como ministério, tenha liberdade, fale conosco. Nós trabalhamos em várias frentes, levamos pessoas a ter um encontro com o Senhor, ofertamos cestas básicas para aqueles que nada têm. Você tem liberdade, mas eu quero te dizer que a palavra de Deus diz: abençoarei os que te abençoarem. Se você semear no nosso ministério, pode acreditar que você terá uma colheita extraordinária. Fale conosco, nos ajude e que Deus multiplique favor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém?